Pop Station. Oferecimento. Porto Seguro Conecta, a operadora de celular da Porto Seguro. Lovato Marcenaria. Expo Dom Pedro. Conrad Punta del Este Resort Cassino. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Pop Station, 13ª temporada, entrando no ar aqui pela Band, num oferecimento de Vienna Tourism, o órgão de promoção turística da capital da Áustria, Viena, que em parceria com Pop Station traz a partir de agora grandes atrações dessa que é uma das principais capitais europeias. Nós estamos veiculando também Berlim, temos muitas coisas de Berlim, México com Sandos, Chile com a Rede Noi, mas a partir de agora o nosso ano está terminando, mas nada para no Pop Station. Teremos grandes atrações sobre Viena e quem vai nos ajudar a entender tudo isso, o nosso guia Pablo Rudic. E, gente, tem muita, mas muita coisa interessante para falar sobre a capital da Áustria e vale a pena você prestar atenção. É agora ou nunca, meu amigo. Vamos para lá, vamos para Viena. Pop Station. Oferecimento. Setara Projetos Elétricos e Soluções. Pessoal, muito bem-vindos à Áustria, muito bem-vindos a Viena. Apresento para todos vocês Pablo Rudic, sei lá. Eu tô misturando já português, alemão, espanhol, tô italiano, tô falando de tudo já aqui, Pablo. Tudo bem? Tudo bem, joia. Vocês estão com muita sorte, uma loteria ter esse tempo aqui maravilhoso. A gente trouxe o sol para Viena. A gente poderia começar lá atrás, há não sei quantos séculos atrás, falando dos celtas e tudo mais. Para facilitar um pouquinho a vida, a gente vai partir de que época que começa aquele lance que você estava me explicando, Pablo, das duas famílias? Bom, a história da Áustria é relativamente fácil comparando com outros países, porque a história tem duas famílias que governaram aqui. Com quem inicia aqui a existir Viena como aldeia, depois uma cidade, uma família que chamou-se Babenberger. Eles chegaram de Baviera, da Alemanha, e governaram desde o final do século X até metade do século XIII, uns 270 anos. Aí cai a família e já final do século XIII chegam os Habsburgo. Originalmente eram suíços, chegaram da zona de Zurich. E os Habsburgo estiveram governando aqui desde 1278 até 1918, são exatamente 640 anos. Então, uma das famílias mais poderosas da história europeia. Tá, aí aqui, bom, o que significa Viena? Viena é a tradução latina da palavra vin, e segundo etimólogos e historiadores, é muito provável que venha uma palavra de origem eslavo, veniam, que quer dizer riacho. Ou outra versão, rio florestal, porque é um pequeno rio que nasce nos bosques de Viena, atravessa a cidade, que antigamente era um rio mais caudaloso. Que é o Danúbio? Ah, não, que é o rio Viena. Viena. Ele entra hoje em dia num braço secundário do Danúbio, que é o canal do Danúbio. Sai dos bosques, atravessa em parte subterrânea e entra lá. Se a gente vê isso, um pouquinho de água, a gente não acredita que fosse o rio que deu o nome na cidade. Mas é assim porque os primeiros assentamentos humanos, segundo descobrimentos arqueológicos, eram na beira desse rio, eram os povos celtas, uns 2.500 anos antes de Cristo, antes que chegaram os romanos. Bom, gente, outra coisa que aí você vai passando por Viena e lógico, vou ter que dar um panorama, é muito difícil, eu vou ficar com o Pablo aqui 3 horas pra gente contar tudo que a gente ouve em 5 dias de viagem, mas uma coisa para vocês entenderem que é muito legal, e aí falando da Viena, que todo mundo tem sede de conhecer, é o seguinte, aqui é o berço da música clássica, por exemplo, já vamos partir para outro tema, aqui os pais da música clássica estiveram por aqui. Vamos falar um pouquinho dessa questão que eu sou apaixonado por música clássica e aí eu me encanto. Que legal, então você está na cidade certa, hein?
música e todo estudante de música clássica do mundo inteiro, japonês, sul-americano, vem um sonho de poder estudar aqui em Viena. E agora tudo começa no século XVIII, com os três grandes clássicos vienenses da música. É engraçado que chamam-se clássicos vienenses quando eles não nasceram em Viena. Mas criaram grande parte da sua música mais madura aqui em Viena. E por ordem de idade foi Haydn, Mozart, Beethoven. Tá. Mas os três chegaram aqui a Viena, que era uma cidade que fomentava muito os músicos jovens, independentes. É um pouco também graças à família Habsburgo. Você estava me explicando, a família gostava de música clássica e difundia. Exatamente, era muito comum que os membros da família tocassem instrumentos e toda a nobreza. Normalmente as mulheres aprendiam mais o piano, o homem o violino. Se você viu o filme Amadeus, da música de Mozart, ele ensina ao imperador peças de violino, etc. Então foi uma música que foi fértil para esses jovens músicos autônomos, os clássicos vieneses. E então isso foi o semente, o germen que deu um grande favor para os músicos das próximas gerações, século XIX, já. Então Schubert, Bruckner e o Strauss, a dinastia dos Strauss. Então, desde então, os valses de Viena transportaram o esplendor da cidade quando foi capital do grande império ao mundo inteiro. Então, desde então, Viena e a música são estão unidos. Estão totalmente unidos. Pop Station. Oferecimento Grupo Exalt, especialistas em seguros. Pessoal, esse é apenas o primeiro bloco sobre Viena. Depois do intervalo nós vamos continuar, porque a ideia nesse programa é dar um posicionamento global da cidade. Principalmente porque tem muitas atrações para falarmos e que gravamos, como por exemplo o Museu de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vários museus, entre eles o da Sissi, que é o que todo mundo mais quer ouvir falar, mas temos também Schönbrunn, que é maravilhoso, Belvedere, temos a parte de artes, Viena é uma cidade incrível nesse sentido, então temos o Leopold Museum e por aí afora, parte gastronômica, visita ao Mercadão e, gente, muitas atrações. E quero deixar nesse primeiro bloco um grande agradecimento ao Max Dietrich, que foi o nosso filmmaker, nos acompanhou e nos ajudou a entrar nessas locações com todas as permissões para gravar e levar com exclusividade grandes imagens para todos vocês, ok? Então faz o seguinte, não sai daí não, porque Viena continua depois do intervalo aqui no Pop Station. Pessoal, Pop Station 13ª temporada está de volta. Você que pegou o programa agora, perdeu o primeiro bloco, estamos na Áustria, em Viena, isso mesmo, meu amigo, falando dessa incrível capital europeia, e Pablo Rudich, o nosso guia uruguaio, né, como vocês estão vendo, um uruguaio com austríaco e que fala um português bem bacana, tá nos ajudando com todo esse conteúdo histórico, cultural, musical, né, também temos as grandes referências da música clássica em Viena e por aí afora. Eu quero fazer mais um grande agradecimento porque eu e minha equipe nos hospedamos no 25 Hours Hotel, que é muito, mas muito bacana, um hotel diferenciado, que vale a pena você, quando for para Viena, você se hospedar. A localização dele é perfeita e, como eles mesmos se intitulam, aqui todo mundo é louco, receberam um pouco dos loucos brasileiros que fazem parte da equipe do Pop Station e graças a Deus deu tudo certo. Então quero mandar um grande agradecimento a todos do 25 Hours Hotel, ok? Vamos continuar com Viena. Pop Station. Oferecimento Adriana Belão. Arquitetura de A a Z. E aí eu também entro numa questão que eu adoro e tenho muitos amigos arquitetos e a gente estava comentando sobre isso e é fascinante você ver o trabalho da arquitetura que eles tinham e têm, não é? E eu quero passar por isso porque desde as catedrais são obras de arte ao céu aberto. Bom, aqui especificamente vocês podem ver imagens, partes de prédios todos históricos
que é todo um complexo, digamos, urbanístico, que foi criado e especificado de uma forma bem concreta na segunda metade do século XIX. Todos praticamente da segunda metade do século XIX até início do século XX. É a época que a gente chama Franco-Josefina, de Francisco José. E ainda aqui estão as muralhas de Viena, quando ele foi coroado. Todo isto aqui era muralhas. Na frente, do outro lado, tinha grandes fossas, né? E por fora das muralhas, muitas pequenas aldeias que rodeavam a capital. Mas é uma situação bem insustenível. Aquelas muralhas que tinham protegido Viena já eram obsoletas naquela época. Aí, 10 anos depois ele foi coroado, ele mandou derrubar as muralhas para integrar tudo que ficava ao redor, que viraram os novos bairros. E o conceito que foi, no lugar das muralhas, construir uma avenida para demonstrar que Viena se estava modernizando. E é a avenida que este ano teve um grande aniversário, 1º de maio passado, uns 6 meses, cumprimentou 150 anos. 150 anos. A avenida chama-se Ring. Ah, que legal, que está aqui. Exatamente, aí todos os prédios que vemos aqui ficam no Ring. O que significa o Ring? Anel. Porque ela repete o perímetro circular das antigas muralhas. Que legal. Bom, e aí, gente, e você estava me falando que quem gosta de arquitetura, o pai da arquitetura foi? Bom, pai de arquitetura é uma coisa meio... Vienense. Sim, você me falando um arquiteto muito conhecido de Viena, mas não tem nada a ver com isso. Com isso, claro. É o contrário, justamente, porque que aconteceu? Todos os estilos que vemos, o parlamento é neoclassicista, lembra a antiga arquitetura grega. A torre da prefeitura, que parece uma igreja, é neogótica, lembra neogótico. Os museus atrás é neorrenascimento, tudo neo. A moda conservadora, muito imperial da época, era imitar, repetir antigos estilos da história, de tal maneira que os prédios até às vezes enganam, parecem mais antigos do que são. Mas, naturalmente, surgiu uma corrente em contra, que diz, não, a arte, a arquitetura tem que criar uma coisa nova. Falamos do arte novo. Na Espanha fala modernismo, o Gaudí de Barcelona. E em alemão fala Jugendstil, estilo jovem. E o arquiteto mais famoso do Jugendstil, o pai da arquitetura Jugendstil aqui, a escola dele, chamou-se Otto Wagner. Otto Wagner, então, aqui não temos nenhum prédio dele, mas é bem mais moderno e ele realmente foi muito importante para Viena, também porque ele fez toda a canalização dos Danúbios, fez o sistema do metro, um grande, além de arquiteto, um grande urbanista. Quantos milhões de habitantes, Viena? 1.200.000 habitantes. 1.800.000, e a região toda que circunda? Bom, uns 3 milhões? Não, toda a Áustria são 8,5 milhões. Toda a Áustria. E Viena, ou seja, a Áustria é uma confederação de 9 estados federais. Viena é cidade e um estado. No estado, mas nos mesmos limites. Não é maior que a cidade. Entendi. Por exemplo, Salzburgo é diferente. Você tem um estado que é uma região e a cidadinha dentro de Salzburgo. Que legal. E isso é engraçado para os brasileiros, porque o estado sempre é grande com uma cidade. Aqui a cidade ela é uma cidade-estado. É um caso excepcional. Então o prefeito, que trabalha lá na prefeitura, tem dupla função. É prefeito de Viena e o governador do Estado Federal de Viena, praticamente. Não? Agora, estatisticamente, Viena, nesses anos, é a cidade que mais rápido está crescendo e aumentando a população na Europa Central. Está calculado, se continua assim, que pelo ano 2029, daqui a 14 anos, Viena vai chegar mínimo a 2 milhões de habitantes. Ou seja, que está um novo grande dinamismo nesse momento. Aqui nos próximos capítulos do Pop Station, está abordando tudo que eu consegui extrair dessa bela cidade que vale a pena você ver no vídeo aí, no programa, mas também quando programar a sua próxima viagem, conversar com o seu agente de viagem preferido e vir conhecer, que realmente é sensacional. Pablo, obrigado. Nos encontramos de outro ponto de Viena. Claro, vamos continuar. Vamos lá. Okay. Ficamos por aqui. Pop Station. Oferecimento Lovato Marcenaria. Viaje a Megastore Soluções Interiores.
Pessoal, tá aí. Esta foi Viena passando pelo Popstation, porém não acabou. Temos muitas matérias, muitas atrações de lá para mostrar para vocês. E fica a dica, quando pensar em viajar para a Europa e você quiser nas suas férias ter muito mais cultura, conhecer sobre artes, gastronomia, Viena é sim um dos principais destinos. Consulte seu agente de viagem de preferência e vale a pena você viver essa experiência. Quero, lógico, agradecer toda a equipe do Turismo de Viena, na figura do Florian Wiesinger, que nos ajudou e muito a estar levando essas informações para todos vocês, ok? Agora faz o seguinte, não sai daí não, porque eu volto já já com mais Popstation depois do intervalo.